as diversas situações que seria o curto-circuito ou o aberto, para vocês entenderem, tá bom? E agora, para a galera raiz aqui da família Eletrônica Fácil, que gosta daquela explicação profunda, gigantesca, maravilhosa, espetacular, vamos que vamos e vamos para cima. Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônica, então não esqueça de cravar o dedo no like, na inscrição no canal e ativa o sininho das notificações pro YouTube mandar os vídeos do Eletrônica Fácil para você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você? Rapidinho aí, clique, 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 prontinho, eletrizou, cargas positivas e agora vamos para cima. Professor, nesse desafio nós temos aí uma situação cotidiana até no dia a dia na bancada, em que a gente tem um resistor recebendo em sua entrada aí uma tensão de 3V3, ou seja, 3,3 volts. É uma tensão de SB, standby ali, né? Que vai ter em sua saída conectada ali uma malha keypad em série com um capacitor. E a pergunta é, considerando, né, que esse resistor 4143 esteja bom, tá tudo certinho com ele, ao medir do ponto A, que é aquele nó central, até o GND, que é o outro terminal do capacitor, o multímetro indicou 0 volts. Então, eu tô na minha bancada, agora eu quero saber, esse capacitor, ele está em aberto ou ele está em curto? Por que deu 0 volts ali? Essa é a pergunta. Desvende o mistério, mestre. Muito bem, então vamos que vamos para cima, que a dúvida de um é a dúvida de muitos. Vamos ativar a nossa resenha Eletrônica Fácil, né? Gente, a grande pergunta é a seguinte: tá em curto ou tá em aberto? Você tem que entender que aberto é uma resistência infinita e curto é uma resistência de 0 ohms. Perfeito? Então, pela lei de Ohm, olha só que interessante. Pela lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Não é isso? Então, ó, lembra da lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Então, para os apressadinhos de plantão, né? Sempre tem a galera que fala, professor, mas demora muito para sair a resposta lá da pergunta, né? Mas vamos lá. Para os apressadinhos aí de plantão, se eu medir 0 volts do ponto A ao negativo, ou seja, a tensão do capacitor deu 0, o capacitor tem baixa resistência ou alta resistência? Ele tem uma resistência tendendo a 0. Resistência tendendo a 0 vezes qualquer corrente, dá qual tensão? 0. Então, resistência de curto, quanto que é? 0 ohms. Vezes qualquer corrente, dá uma tensão de 0 volt. Então, toda vez que você medir a tensão de um capacitor e você tem 0 volt absoluto, existe a possibilidade de ter ali o quê? Um ponto em curto-circuito. Tá bom? Beleza? Então, a resposta do desafio é a letra B. Capacitor em curto. Tá bom, gente? Beleza? Mas agora, desbravando tudo que está por trás disso, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso querido e amado software Proteus, tá bom? Porque no software Proteus, nós vamos mostrar aqui para vocês as diversas situações que seria o curto-circuito ou o aberto, para vocês entenderem, tá bom? E agora, para a galera raiz aqui da família Eletrônica Fácil, que gosta daquela explicação profunda, gigantesca, maravilhosa, espetacular, vamos que vamos e vamos para cima, tá? Então, gente, nós temos no desafio exatamente esse circuito, então, né, David? É isso aí. É esse desafio aqui. E aí, uma coisa que vocês têm que entender, inclusive eu vou compartilhar de novo o desafio aqui para a galera saber mais sobre ele, mais uma vez, tá bom? Porque quando você vê numa malha escrito keypad, esse keypad aqui, meu querido David, pode estar conectado no quê? Lá na placa eletrônica? Pode estar conectado no teclado, pode estar conectado no padzinho do mouse.
Ele pode, é sempre uma indicação de botões, vamos pensar assim, de cliques. Exatamente, perfeito. Então, o keypad, pessoal, tende a ser o quê? Algum dispositivo de entrada digital. Pode ser um push button, pode ser um teclado, pode ser um final de curso, pode ser um sensor magnético, pode ser algo, perfeito, que vai ficar abrindo e fechando, tá bom? Mudando o nível lógico digital dessa linha aqui que está escrito keypad e que vai automaticamente alterar a tensão do capacitor e do ponto A aqui, no caso, protagonistas do nosso desafio, tá bom? Então, quando a gente lê aqui no desafio keypad, é lógico que, né, David, que o desafio está desprezando tudo que está ao redor. Tá bom, gente? O desafio está desprezando tudo que está ao redor. Tá bom? A intenção é analisar o funcionamento do resistor e do capacitor no circuito a partir de uma medição. Legal? Mas vocês têm que entender o seguinte, que quando tem o keypad aqui, inclusive keypad 0 quer dizer que possivelmente vai ser a primeira chave desse equipamento. Vai ser a primeira entrada digital. Eu posso ter o keypad 1, keypad 2, keypad 3, tá bom? E aí, automaticamente, nós podemos entender também, pessoal, olha só que louco, tá? Que o professor Rodolfo gosta de desbravar o fantástico mundo da eletrônica, né? David, uma pergunta, meu querido. Considerando que o capacitor C4137 está bom e o resistor R4143 está direcionando o 3.3 volts de standby, quando alimentarmos a placa, automaticamente esse nível de 3.3 vai ser direcionado para o capacitor e ele vai se carregar com 3.3 volts, correto? Correto. Perfeito. Então, qual é o nível lógico natural da placa eletrônica no ponto A? É nível 1, nível alto ou nível 0? Nível alto. Nível alto. Nível alto. Então, olha que interessante. Então, sem o keypad, o teclado, o dispositivo que vai mandar um sinal ali, estar ativado, a condição natural que eu teria que medir de tensão ali seria 3.3 volts. Que é a tensão que o capacitor se carregou, que é a tensão de nível lógico alto do sistema digital. Perfeito? Com certeza, esse sinal vai para um microcontrolador. E com isso, olha só que interessante, a gente já consegue entender e prever a tensão de alimentação do sistema digital dessa placa. Se esse cara aqui está mandando 3.3 volts para o capacitor, ele está estabilizando essa tensão vai para um sistema circuito digital, qual é a tensão de alimentação desse circuito digital? A chance muito grande que seja exatamente de 3.3 volts. E olha, com isso você consegue ainda ter mais conhecimento. Se aí tem 3.3 volts e o equipamento está sendo ligado na tomada, né, David? O que vai acontecer? Automaticamente nessa placa vai ter que ter uma fonte de alimentação. E se nessa placa tem que ter uma fonte de alimentação, uma hora ou outra vai ter que ter um regulador de 3.3 volts. Sim. E se nesse circuito eu meço a tensão de entrada aqui do resistor, que tinha que ter 3.3 volts de standby, eu não tenho nada, eu vou ter que me preocupar a origem desses 3.3 volts para poder achar o defeito desse sistema eletrônico, tá bom? Então vejam, gente, o quanto um pequeno trecho de circuito pode trazer para nós inúmeros conhecimentos, inúmeras possibilidades no mundo da eletrônica. Basta a gente querer buscar e desbravar esse conhecimento. Esperando o quê? Para baixar o nosso e-book. Baixe o nosso e-book lá no cursoseletronicafácil.com.br, porque além da gente apresentar para vocês sobre o curso de Eletrônica Fácil, nosso curso para quem quer aprender eletrônica partindo do zero rumo à faixa preta, você pode acessar. Já conhece o nosso trabalho aqui baixando do nosso e-book, gratuitamente, beleza? Vai conhecer mais sobre os nossos cursos, sobre o certificado, sobre o depoimento do que os nossos alunos estão achando desse treinamento sensacional. E se você quer turbinar a sua bancada com equipamentos faixa preta, não esquece de acessar a loja eletronicafácil.com.br. Se você está precisando de fluxo para soldar, kits na área de soldagem eletrônica, kits para você aprender a montar placa eletrônica, Arduino,
kit RFID, cabo USB, Arduino mesmo. Se você precisa de ferro de solda, estação de solda, jumper, protoboard, uniforme do Eletrônica Fácil, alicates, multi, tudo isso e muito mais você acha na nossa loja. Se você não achar o que você precisa, deixa nos comentários o que você quer também que tenha lá na loja, que a gente vai colocar, porque a gente precisa atender vocês de uma forma incrível, show de bola e sensacional.